No coração das Filipinas, uma mulher emergiu como símbolo de luxo, poder e polêmica. Imelda Marcos não foi apenas a primeira-dama. Ela personificou um reinado de excessos enquanto o país mergulhava na miséria. Sua história envolve riqueza desenfreada, influência política e um legado controverso que ecoa até hoje. Você já conhecia essa figura fascinante? Comente abaixo. E não se esqueça de deixar o like e acompanhar cada detalhe, pois entender seu impacto é essencial para compreender como o poder pode moldar e corromper uma nação. Imelda Remédios, Visitación, Romualdez. Marcos nasceu em Manila em 2 de julho de 1929 e tornou-se uma das figuras mais controversas da história política das Filipinas. Primeira-dama do país entre 1965 e 1986, foi esposa do presidente Ferdinando Marcos e desempenhou um papel ativo no governo, exercendo influência tanto no cenário doméstico quanto internacional. Conhecida como a Borboleta de Ferro, Imelda acumulou diversos cargos públicos, incluindo o de governadora da região metropolitana de Manila, 1975-1986, ministra dos Assentamentos Humanos, 1976-1986, e embaixadora extraordinária e plenipotenciária, 1978-1986. Durante o regime de Marcos, sua imagem ficou marcada por um estilo de vida extravagante, contrastando com a crise econômica e a instabilidade política que assolavam o país. Viagens internacionais, eventos luxuosos e compras excessivas tornaram-se parte de sua rotina, alimentando a reputação de uma elite governante desconectada da realidade da população. Entre os símbolos mais icônicos de sua opulência, destaca-se sua coleção de mais de 3.000 pares de sapatos, que lhe rendeu comparações com figuras históricas, como Maria Antonieta. A situação política nas Filipinas atingiu um ponto crítico em fevereiro de 1986, quando a Revolução do Poder Popular levou à deposição de Ferdinando Marcos e ao exílio da família. O retorno às Filipinas aconteceu apenas em 1991, 2 anos após a morte do ex-presidente. Mesmo após a queda do regime, Imelda Marcos manteve influência política, sendo eleita 4 vezes para a Câmara dos Deputados. No entanto, seu legado é também marcado por acusações de corrupção. Junto ao marido, Imelda entrou para o Guinness World Records pelo maior desvio de dinheiro público já registrado por um governo. Em 2018, 4 décadas após sua atuação como governadora de Manila, foi condenada por corrupção, consolidando sua trajetória como uma das figuras mais polêmicas da política filipina. No auge de seu poder, Imelda Marcos, primeira-dama das Filipinas entre 1965 e 1986, era uma das figuras mais influentes e controversas do cenário político internacional. Apelidada de Borboleta de Ferro, combinava um comportamento autoritário com uma vida de luxo desmedido, que contrastava brutalmente com a miséria da população filipina. Sua ascensão foi meteórica. Filha de um advogado pouco conhecido e vencedora de um concurso de beleza local, casou-se com Ferdinando Marcos apenas 11 dias após conhecê-lo, em uma cerimônia discreta. O anel de noivado, avaliado em 300.000 libras, o equivalente a mais de 1,6 milhão de reais, era um prenúncio da ostentação que marcaria sua vida pública. Enquanto o regime de Marcos consolidava-se como uma ditadura, Imelda acumulava riqueza e influência. Seu guarda-roupa abrigava vestidos exclusivos de estilistas renomados, além de uma vasta coleção de joias e 175 obras de arte inestimáveis. Entre os itens mais icônicos de sua fortuna estavam cerca de 3.000 pares de sapatos, um símbolo de sua extravagância. Ao longo dos anos, sua atuação política tornou-se cada vez mais expressiva.
Ambiciosa e implacável, Imelda assumiu cargos estratégicos, tornando-se peça-chave na administração do governo. Há relatos de que, em determinado momento, passou a tomar diversas decisões no lugar do próprio marido, que apenas ratificava suas ordens. Sua influência também se estendeu para a diplomacia internacional. Encontros com líderes como Saddam Hussein, Ronald Reagan, Lyndon B. Johnson e Muammar Gaddafi eram frequentes, e ela se orgulhava de manter uma agenda intensa, alegando dormir apenas 2 horas por noite para dar conta de suas funções. Mas o brilho do casal Marcos escondia um governo sustentado pelo medo e pela repressão. A ditadura foi responsável por milhares de execuções, torturas e desaparecimentos, além de uma repressão brutal contra qualquer oposição. Enquanto isso, bilhões de dólares eram desviados dos cofres públicos para financiar o estilo de vida extravagante da família presidencial. O colapso do regime veio em 1986, quando a Revolução do Poder Popular pôs fim a 2 décadas de brutalidade. O povo filipino, exausto pela corrupção e pela crise econômica, forçou os Marcos ao exílio no Havaí. 3 anos depois, Ferdinando Marcos faleceu, aos 72 anos, deixando um legado de devastação e instabilidade política. Apesar da queda, Imelda Marcos nunca abandonou a política. Em 1991, retornou às Filipinas com o corpo embalsamado do marido, que hoje é tratado por alguns como herói nacional. Nos anos seguintes, tentou diversas candidaturas e, em 1994, foi eleita deputada. Em 2010, voltou ao cargo com uma votação expressiva, enquanto seus filhos também conquistavam posições de destaque no governo. Em novembro de 2018, Imelda foi condenada a mais de 401 anos de prisão por corrupção e desvio de dinheiro público. No entanto, apesar do julgamento e da ordem de prisão, nunca passou um único dia atrás das grades, um desfecho que reflete o complexo e controverso legado da família Marcos nas Filipinas. A presença de Imelda Marcos no cenário político filipino foi marcada por diversos episódios polêmicos, e um deles envolveu a banda de rock mais famosa do mundo, os Beatles. Em julho de 1966, no auge da Beatlemania, o quarteto britânico chegou a Manila para uma série de apresentações. Ao desembarcarem no aeroporto em 3 de julho, foram surpreendidos por uma multidão de 50 mil fãs. No entanto, a recepção não foi calorosa. A polícia os retirou do avião de maneira agressiva e suas malas foram confiscadas. A tensão aumentou ainda mais no dia seguinte. Imelda Marcos organizou um almoço no Palácio de Malacañang e esperava contar com a presença dos Beatles, mas os músicos, exaustos da turnê, recusaram o convite. O gesto foi interpretado como um insulto à primeira-dama e teve consequências imediatas. A partir desse momento, os Beatles passaram a ser hostilizados pelas autoridades e pela mídia local. Mesmo assim, naquela tarde, realizaram um show para 50 mil pessoas no Rizal Memorial Football Stadium. No dia seguinte, a situação piorou. Foram privados de serviço de quarto no hotel, submetidos a interrogatórios militares e humilhados publicamente. No aeroporto, enfrentaram empurrões, agressões físicas e ameaças antes de finalmente conseguirem deixar o país. O episódio deixou uma marca profunda na banda. George Harrison, ressentido, chegou a declarar que só voltaria às Filipinas para lançar uma bomba atômica. A experiência contribuiu para o fim das turnês dos Beatles, que logo depois decidiram abandonar os palcos para se concentrar exclusivamente em gravações de estúdio. Muito obrigado por assistir. Se essa história te surpreendeu, compartilhe para que mais pessoas conheçam esse capítulo fascinante. E não pare por aqui. O próximo vídeo na tela traz mais um relato impressionante da história.
Não perca!